Salve, salve família Gerações, beleza com vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos videozinhos e hoje nem tão básico assim. Família, olha, eu recebi um comentário aqui no canal e detalhe galera, eu não sou de me incomodar tanto com comentários, até porque isso é até meio que comum aqui no canal, esse tipo de comentário que chega aqui de vez em quando. Mas hoje eu acho que já é necessário que a gente fale um pouco a respeito disso aí. Até porque a gente precisa tentar esclarecer alguns pontos com vocês, mesmo tentando ser o menos polêmico possível. Talvez alguns dos que vão assistir esse vídeo até fiquem um pouco chateados e torçam o nariz aí para algumas coisas que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, mas acredito ser necessário. E por isso vou falar a respeito desses pontos aqui com vocês, beleza? Recentemente eu postei um videozinho aqui falando e mostrando para vocês a respeito de alguns casais que a gente vai montar aqui para essa temporada. Um desses casais, galera, seria entre o Gloucester, o Pepinho 2, que vocês aí já estão cansados de conhecer, e uma outra fêmeazinha que seria a escolha de vocês, mas eu não estava pensando de fato aí em colocar, até porque eu não tenho uma outra aqui, fazer um casalzinho de Gloucester normal aí para tirar Gloucester legítimo. É óbvio que para quem cria para competição, ou que pelo menos tem aí vontade, o desejo de manter o standard da raça, esse é um acasalamento que jamais seria recomendado, né? Exceto para algumas outras ocasiões aí que nem vem ao caso agora. Mas para quem cria para competição ou para manter o estandarte, é óbvio que esse acasalamento jamais seria indicado. Para quem cria apenas por diversão e por hobby, por diversão, enfim, todo acasalamento é possível e é aceitável. Detalhe, desde que esse acasalamento não vá trazer problemas genéticos que vão gerar dificuldades aí para a saúde dos nossos canários, dos nossos bichinhos ou de qualquer outro bichinho aí, de qualquer outra espécie. Então, desde que esses acasalamentos que serão feitos não vão afetar saúde e bem-estar dos bichinhos, são acasalamentos válidos. Porém, galera, eu acabei recebendo alguns comentários de gente criticando esse acasalamento, o que eu até acho e julgo normal, uma vez que a gente posta aqui, né, então tá sujeito a críticas também, então são críticas que eu recebo sem problema nenhum. Só que um dos comentários, galera, que me chamou um pouco a atenção, dizia que eu, o Cleitão aqui, estava prestando um desserviço para a canaricultura, porque eu estaria indo contra aquilo que a canaricultura consciente procura tentar fazer hoje em dia. Mas espera aí, o que seria essa tal canaricultura consciente? Galera, eu acredito que canaricultura consciente seja aquela canaricultura onde a gente proporcione um maior bem-estar, saúde e tranquilidade para as nossas aves. Isso seria uma canaricultura consciente. Sem contar, galera, que o fato de eu ter chamado um canarinho verde de salsa, que é o dito popular, que quase todo mundo conhece como salsa, até quem hoje em dia é criador de competição, começou chamando os canarinhos de salsa lá atrás. E o fato de eu ter chamado um canarinho de salsa no vídeo foi basicamente o mesmo que eu ter cometido uma das maiores heresias possíveis aí de ser praticadas por alguém. O engraçado é que isso é basicamente a mesma coisa que acontece quando a gente chega em alguns criadores aí e chama os nossos canários de belguinhas, que é o que a gente é acostumado, pelo menos aqui na região, chamar o canário de belguinha ou canário do reino. Tem criador aí que dá verdadeiro chilique. Na boa, galera, eu até tento entender um pouco o lado dessas pessoas, porque eu acredito que são pessoas que não entendem de fato como a coisa realmente funciona. Não que eu entenda 100% das coisas, mas deu para aprender alguma coisinha ao longo desses anos aí. Eles não entendem que basicamente dá pra gente dizer que existem sim aí dois universos dentro da canaricultura. Existe o universo da criação única e exclusivamente por prazer, aquelas pessoas que gostam de ter um canarinho cantando ou coisa do tipo. Existe o universo da criação competitiva, ou seja, aqueles criadores que
gostam de canários, mas criam aí com um intuito, objetivo competitivo, desenvolvimento de altas questões genéticas e etc. É óbvio que os dois acabam uma hora ou outra se convergindo, ou seja, os dois orbitam em volta de um objetivo comum, que é a criação de canários. Você começa gostando de canários e depois você decide se vai para a competição ou não. A maioria esmagadora de quem cria canários segue aí nesse ritmo, na verdade, né? A pessoa gosta de canário, começa a criar, chega uma hora que a pessoa olha e fala assim, pô, já chegou a hora aí de eu partir para um patamar competitivo, mas o foco continua sendo os canários. Eu me arriscaria até a dizer que tem alguns criadores hoje em dia que gostam mais da competição, da competitividade, do que gostam dos canários. Já gostaram mais dos canários numa época, mas hoje em dia a paixão deles está na competitividade, na competição e no desenvolvimento genético aí dos pássaros. Para provar o que eu estou dizendo, é só você observar que teve muito criador que desistiu, ficou desgostoso de criar canário e parou de criar, porque nos últimos anos a gente teve o quê? Um campeonato nacional, não tivemos campeonatos regionais, a pessoa ficou desanimada porque não tinha mais competição e simplesmente parou de criar canários. Provavelmente um dia vai voltar, mas por enquanto parou por falta de competição. O que eu quero que vocês entendam é que eu, Cleitão aqui, por enquanto não tenho tanta ânsia, tanta ansiedade assim para participar de campeonatos, ou seja, eu ainda não tenho tanta paixão pela competitividade. Meu negócio por enquanto está nos canários. Eu por enquanto me enquadro mais no time dos que criam porque gostam, porque são apaixonados simplesmente por canários. O canário é o foco. Por enquanto a competitividade não. Além disso, galera, todo criador precisa entender que nesses dois universos que eu disse que existem dentro da canaricultura, inexiste sem o outro, ou seja, um completa o outro. Você precisa de um para que o outro se desenvolva bem dentro daquilo que é proposto aí pelos criadores. Vocês já pararam para pensar, se todo mundo que cria canários tivesse mesmo esse objetivo de criar simplesmente para competição e só fosse atrás de canários que estivessem mais próximos possível do estandarte da FOB aí para nível de competição, para quem esses criadores venderiam os canários de menor qualidade genética? Já pararam para pensar nisso? Uma coisa que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo, galera, é que na vida tudo é uma questão de prioridades. E honestamente, galera, a competição, a competitividade não é a minha prioridade nesse presente momento. Na boa, galera, a minha prioridade total e absoluta no momento são meus 3 filhos. O mundo tá a maior loucura aí fora e, honestamente, galera, eu não tenho nem o direito de dar esse mole com meus garotos agora. Hoje mesmo eu estava conversando com meus filhos sobre coisas do tipo CDI, CDB, taxa Selic e etc. Eu nunca aprendi coisas sobre isso na escola, por exemplo. E cá entre nós, galera, no meu tempo a educação era 10 vezes melhor do que a educação é hoje em dia. Hoje a molecada tá passando de ano na escola sem nem saber escrever direito. Então, para mim, galera, a canaricultura hoje, até o presente momento, é um lugar onde eu me desligo de tudo, tento esquecer problemas e venho para cá me divertir, porque aqui é a minha paixão. E isso não significa que eu não vá competir, que eu não tenha vontade de participar de alguns campeonatos um dia. Eu faço vídeos aqui no canal onde eu falo para vocês da vontade, da curiosidade que eu tenho de participar de alguns campeonatos, frequento alguns clubes, conheço vários criadores que participam, mas repito, é tudo uma questão de prioridade. E essa não é a minha prioridade de momento. E só para vocês entenderem, um dos pontos que eu digo que é sobre prioridade, hoje, entre pagar 4, 5 mil em um casal ou um terno de canário de alto valor genético para começar uma produção realmente competitiva e pagar um curso para um dos meus filhos, é óbvio que eu vou pagar um curso para um dos meus filhos que são até então a minha prioridade. Mas galera, deixa eu esclarecer uma coisa aqui para vocês. Esse sou eu.
É o Cleitão falando aqui. Eu não tô aqui para querer falar para vocês que essa minha estratégia de priorizar isso ou priorizar aquilo em detrimento disso ou daquilo seja o correto a se fazer e que se eu faço isso, você aí também tem que fazer. Esse sou eu com o meu jeito de pensar, com o meu jeito de lidar com o meu criatório e coisas do tipo. Até porque, galera, eu conheço pessoas aí que adotaram estratégias diferentes da minha e hoje tem plantéis aí de alto desempenho de valor genético e que se deram super bem e hoje em dia estão participando de campeonato e também tem uma longa estrada aí percorrida dentro do hobby da canalicultura. Mas eu, galera, por mais que esses canários já me livraram de várias e várias enrascadas, que reconheço aí do potencial que tem um hobby da canalicultura hoje em dia, ainda gosto de fazer minhas brincadeirinhas aí na questão dos acasalamentos dos canários e vou aproveitar ao máximo enquanto eu ainda consigo, tenho tempo e me divirto com isso. Enfim, a grande maioria dos criadores até entendem muito bem como é que funcionam esses dois universos aí de quem cria canário. Mas vira e mexe, parece que sempre aparece um ou outro aí que a impressão que passa é que não entende nada como é que funciona esse esquema da canaricultura. A real é que hoje em dia, se alguém fala, age ou pensa diferente de algumas pessoas que falam, agem ou pensem de maneira diferente, já é motivo de apontar o dedo, falar que a pessoa está errada, que a pessoa está isso, que a pessoa está aquilo, enfim, vira um verdadeiro inimigo aí da causa daquilo que a pessoa está fazendo. Para vocês terem uma ideia, já teve criador que depois de uma besteira que eu achei que nem geraria tanta polêmica assim, teve a cara de pau de vir aqui nos comentários de um dos meus vídeos dizer que meus canários, enfim, dizer que um canário do plantel dele compraria todos os meus canários aqui do meu plantel. Quando eu li aquele comentário, eu confesso para vocês que a primeira reação que eu tive foi rir. Eu ri muito. Depois eu printei, muito embora depois apagaram os comentários, eu acabei deixando um pouco para lá, porque eu pensei de fato em postar para mostrar para a galera, mas depois eu parei, pensei bem e falei assim, não, se eu tivesse feito isso, aí sim eu penso que estaria fazendo um grande desserviço aí para a canaricultura. E se eu fizesse isso, só ia aumentar ainda mais aquele sentimento e uma certa frustração de que muitos criadores que estão começando ou que são criadores de pé duros já chegaram várias e várias vezes para reclamar comigo, dizendo que esses criadores que criam canários de raça, que têm grandes canaris, são pessoas metidas, que não querem dar atenção. Então eu optei por simplesmente, falei assim, não, vou deixar aí a onda passar e vou ficar bem na minha aqui, tudo para tentar ajudar aí também a questão da canaricultura, da qual eu faço parte. Eu conheço, galera, vários mesmo, criadores de canários aí que a gente não tem nem noção aqui, porque acho que eu nunca cheguei a ver assim, acho que cheguei a ver acho que aqui no YouTube, canaris que são gigantescos. Eu conheço vários criadores que são de uma humildade que parece que são criadores de pé duro, são pessoas super gente boa, mas que aí de repente por causa de um e outro podem acabar também levando a pecha de que são criadores chatos, de que são criadores nojentos, que são criadores metidos e coisa do tipo. Por fim, eu só queria que vocês entendessem uma coisa, galera. Nem todo mundo tem o mesmo objetivo ou as mesmas prioridades dentro da canaricultura. Tem uma coisa apenas que une todo mundo aí basicamente num pensamento igual, que é canários, ou seja, paixão pelo bichinho de estimação que a gente tem, seja para ver o bichinho cantar ou coisa do tipo. E isso me leva a acreditar em um fato basicamente irrefutável. A canaricultura é um ótimo meio da gente fazer várias e várias amizades bem legais. E eu sei disso porque eu tenho feito muitas amizades aí com tanta gente boa aí, aqui de São Paulo e desse Brasilzão de meu Deus afora aí. Então, vamos parar, galera, com essa bobeira aí de ficar, o meu é melhor, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Galera, manejo, cada um tem o seu. É como eu sempre falo nos meus vídeos, eu sempre passo pro pessoal o que eu faço por aqui que dá certo para mim na maioria das vezes. Tudo que eu faço aqui, tudo que eu mostro, tudo que eu
aparece aqui nos meus vídeos são coisas que eu faço, são alimentos que eu forneço para meus pássaros, são todas coisas que fazem bem para os meus pássaros e que, graças a Deus, tem feito bem para a maioria do pessoal que me segue, porque o feedback que eu recebo aí do pessoal é muito bom, é muito satisfatório. Para quem acha que canaricultura se resume à competição e tudo, galera, não se iludam com a fantasia da internet. Na internet é óbvio que a grande maioria do material que a gente geralmente consome são de pessoas que criam exclusivamente aí para competição. Mas, gente, eu arriscaria dizer que quem tem um canarinho em casa, que seja um ou dois, eu arrisco sem medo de errar que acho que para mais de 95% dessas pessoas que têm canários não estão nem aí para competição. São pessoas que não estão nem esquentando a cabeça com desenvolvimento genético para alcançar estandarte disso ou daquilo. São simplesmente pessoas que têm seus canários e gostam de ver os bichinhos cantar e de vez em quando até se arriscar em tirar um filhotinho daqui e outro dali. Porque a maioria das pessoas trabalha direto, não tem tempo para ficar. Eu já vi gente falando assim, mas a pessoa é relaxada, não estuda, não pega um livro para ler sobre canaricultura e etc. A maioria das pessoas está trabalhando direto, não tem tempo. Por isso que quando eu era mais jovem, galera, que eu ouvi dizer que existia questão de campeonato, porque isso tudo veio com o advento aí da internet. Porque antigamente, olha, para vocês terem uma ideia, eu crio canários há 30 anos. Eu fui ficar sabendo que tinha questão de campeonato quando eu já estava um pouquinho maior aí, mais velho e tal. Porque um dia o seu Zé, que trabalhava num pet shop, do qual eu comprava alguns canarinhos com ele de vez em quando, aí ele começou a me dizer de campeonato e tal, e ele me disse que campeonato de canário, essas coisas, era para quem era aposentado. Por quê? Porque tinha tempo, tinha isso, tinha aquilo. E a grande maioria, eu vou até mostrar para vocês, galera, aqui ó. Em vez de eu, por exemplo, no meu caso, tá? Eu poderia sim já ter pegado, estudado, feito um monte de coisa, mas no tempo, ao invés de eu estar estudando genética, essas coisas, eu perdia bastante tempo estudando isso aqui, ó. Isso aqui é a minha profissão. Aqui é o que... Aqui, ó, motor de indução. Isso era o que eu precisava aprender. Então eu não tinha tempo para as outras coisas. E repito, canaricultura sempre foi paixão. Sempre foi um lugar onde eu chego para mexer com meus bichinhos e o estresse, os problemas ficam para fora. Enfim, então era isso, galera. Era só um bate-papo que eu queria ter com vocês. Espero que vocês consigam entender bem o que eu quis passar para vocês. Peço até desculpa aí pelo desabafo. Se mereço aí a inscrição de vocês aí, se inscreve aí no canal, beleza? Não esquece de deixar aquele likezinho. E vamos lembrar, galera, canaricultura é hobby, é diversão, é lugar para fazer amizade. Vamos tentar evitar aí ficar criticando o trabalho dos outros aí, porque às vezes, mesmo sem ser a intenção, vocês podem acabar destruindo os sonhos de algumas pessoas aí, fazendo com que as pessoas larguem de lado por causa de algumas críticas descabidas em alguns momentos. Então aqui tá de boa, já estou acostumado, já não é de hoje que a gente lida com alguns com trabalhos de internet. Bom, enfim, isso nem vem ao caso. Qualquer hora dessa aí, se vocês quiserem, a gente pode até falar um pouco mais a respeito disso aí. Beleza? Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam. Enfim, estamos abertos aí para bater um papo com quem quiser. Tamo junto, família. Fiquem todos na paz. Um forte abraço. Até a próxima e falou.